Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho na área de análise vetorial, mais especificamente agora na parte de vetores e ainda mais especificamente com alguns detalhes do que foi dito em aula anterior sobre soma de vetores. Nós já vimos a soma de vetores, nós já demonstramos uma fórmula para a soma de vetores e eu aqui queria colocar apenas alguns casos particulares que são bem interessantes, são até mais tranquilos de serem feitos. Tá? Nós já vimos a análise de uma situação mais complexa, vamos ver agora a situação um pouquinho mais prática, mais objetiva, mais tranquila. Tá? Então vamos lá. O primeiro caso seria o seguinte, quando tenho vetores, botei aqui no caso 2, mas vetores de mesma direção, de mesmo sentido. Eu coloquei aqui algumas retas suporte, tá? Todas na mesma direção. Vamos supor que essas direções aqui, que estão em branco, tá? Onde estão apoiados os vetores que eu coloquei aqui, seja uma direção horizontal, tá? Para ficar uma coisa mais prática. Então, tenho direção horizontal, 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 ok? Nessa reta suporte da direção horizontal, eu coloquei um vetor A, eu coloquei um vetor B. E eu quero saber qual é a soma vetorial de vetor A com vetor B. Eu vou tentar ver da mesma forma que nós vimos antes, num sequencial, onde termina um, começa o outro. Isso é possível? Sim. Basta eu pegar esse vetor aqui e deslocá-lo para cá, vetores equipolentes, já falamos sobre isso em aula anterior. É o mesmo vetor com a mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido, só que numa posição diferente, tá? Que fique mais, vá mais ao encontro daquilo que a gente quer fazer, facilita o nosso trabalho. Eu posso pegar esse vetor e colocar aqui, foi o que eu fiz aqui. Tá? Eu poderia colocar o vetor A aqui, quer dizer, isso aqui poderia ser não só o B colocado em sequência do A, como ser colocado o A antes do B, não tem nenhum problema, dá no mesmo. Tá? Eu posso pegar um vetor equivalente A e colocar aqui, vai dar a mesma coisa. O fato é, eles por terem a mesma direção e também o mesmo sentido, eles estão em um sequencial. Então, fazer a soma vetorial desse vetor A com o vetor B é somar direto as suas magnitudes, a sua intensidade, seus módulos. Fazer o vetor A mais B é pegar o vetor S, somar o módulo de A, que é esse tamanho aqui, com o módulo de B, que é esse tamanho aqui que está aqui, que vai dar o vetor A mais B, que, na nossa linguagem, posso falar que o vetor S sem a indicação da flecha do vetor e sem o módulo é a intensidade, o valor numérico, o módulo daquele vetor. Então, o vetor S é o vetor A mais o vetor B. Então, é uma situação bem prática, bem direta e bem simples de se entender. Tá legal? Fazer até uma comparação com até números. Vamos dizer assim, eu quero somar o número 3 com o número 4, isso vai dar 7. Tá? Eles são números que têm o mesmo sinal e eu posso fazer isso da mesma forma. Posso pensar de uma maneira análoga. Sim, está certo. Então, é esse vetor com esse vetor no mesmo sentido. Fossem números de mesmo sinal, vamos dizer assim. Tudo bem até aí? Bem, agora vamos lá. Eu vou fazer agora, no caso 2, vetores com a mesma direção, porém com sentidos diferentes, contrários, opostos. Tá? Da mesma forma, botei uma reta suporte aqui, considerando também horizontal para ficar mais palatável para a gente. Eu botei o vetor A e numa outra reta suporte horizontal também um vetor C. O vetor A tem esse tamanho, essa magnitude, essa intensidade aqui, na direção horizontal com o sentido da esquerda para a direita. O vetor C também, mesma direção que o vetor A, com essa magnitude, com essa intensidade, com esse módulo, menor que o do A, nitidamente dá para ver que é menor, sentido da direita para a esquerda. Então, são sentidos diferentes. Um está da esquerda para a direita, outro está da direita para a esquerda. Quando eu pego e faço a mesma análise, eu peguei e botei numa outra reta de suporte, botei o vetor C e botei o vetor A. Indo ao encontro daquilo que a gente já fez anteriormente, na regra do somatório, dos polígonos, vamos dizer assim, onde termina um, aquele sequencial, onde termina um, começa o outro, eu coloquei esse vetor C aqui, para analisar. Onde termina o A, começa o outro. Só que o sentido é contrário. Dá para ver de novo, nitidamente, que esse vetor A é maior. Então, nessa briga entre o vetor A apontando para a direita, o vetor C apontando para a esquerda, quem tem mais intensidade vai ganhar essa briga, vamos dizer assim. Então, com certeza, o vetor soma está apontando no sentido do A, que nesse caso tem um módulo maior que o vetor C. Então, vamos lá. Quando eu pego o vetor A e vou, na verdade, suprimir o vetor C, já que ele tem sentido contrário, vai me sobrar esse vetor soma aqui, que vai ser, na verdade, em síntese, a diferença entre os módulos de A e C.
Aqui é a noção vetorial. Eu quero saber o vetor soma, que é A mais C. Em termos práticos, eu vou ter, na verdade, a intensidade do vetor A menos a intensidade do vetor C, porque está subtraindo, vai me gerar o meu vetor S. E assim fica o meu vetor S, como eu falei, apontando no mesmo sentido do vetor A, que tem a maior intensidade, tem o maior módulo, tem a maior magnitude em relação ao C. Tudo bem até aí? Bem, para finalizar esses casos particulares, eu vou colocar um aqui que é bem interessante, que vem muitas vezes de uma análise mais axiomática, ou seja, uma definição, tá? Tem a ver com esse vetor nulo. Define-se um vetor nulo, aquele vetor que apenas tem um módulo que é zero. Ou seja, ou outra definição para o vetor nulo, que é o que a gente colocou aqui, é aquele vetor que, quando eu pego um outro vetor não nulo, somado a esse vetor nulo, dá sempre esse vetor não nulo que a gente está fazendo essa soma. Tá? O vetor nulo seria esse aqui. É um vetor que eu estou pegando um outro vetor não nulo, que é o A, que é diferente de zero. Estou somando esse vetor não nulo, estou dizendo que existe uma comutatividade aqui, fazer o vetor A somado ao vetor nulo, a mesma coisa que o vetor nulo somado ao vetor A, não faz diferença nenhuma, que vai dar o próprio vetor A. Em síntese, esse vetor nulo, por definição, ele se encerra apenas na análise, ele não tem direção, não tem sentido, tá? Ele apenas é uma definição onde eu tenho um vetor que tem módulo zero e que, quando somado a algum outro vetor não nulo, dá esse próprio vetor não nulo. É uma coisa até meio intuitiva e que, no contexto matemático, é uma definição, uma linha mais axiomática. Mas, por desencargo consciente, botando isso aqui, pode aparecer, de repente, alguma questão, uma análise vetorial um pouco mais sofisticada. Então, esse contexto aparece aqui também para a gente. Tudo bem até aí? Bem, vamos falar agora de simetria, vetores simétricos, tá? Como é que funciona isso? Eu coloquei aqui, de novo, uma reta suporte em branco, uma outra reta suporte paralela, quer dizer, duas retas com mesma direção, tá? São paralelas. Eu botei um vetor x com essa mesma direção daqui e daqui, só que sentido ascendente, e um vetor v com a mesma direção com sentido descendente, tá? E eu digo que esse tamanho daqui é igual a esse. Então, esses vetores, aparentemente, você pode pensar que são vetores iguais, mas não são. Eles têm, na verdade, mesma direção, mesmo módulo, mas têm sentidos contrários, sentidos diferentes. Eles não são vetores iguais. Vetorialmente falando, não são iguais. Eles têm módulos iguais, direções iguais, mas o que define um vetor, que é direção, sentido e módulo, no sentido, ele não é o mesmo. Então, não são vetores iguais. Ok? Então, coloquei uma sequência estrutural lógica aqui. Esses dois vetores, um é o oposto do outro. Então, se um está no sentido, o outro está no sentido contrário. Então, botei o vetor x sendo igual ao vetor menos v. Ou poderia ser o contrário, poderia botar o vetor v igual a menos vetor x. Não tem problema, pode ser. O fato é, isso implica falar que eles terão o mesmo módulo. E em nível de notação no nosso contexto, para ficar uma praticidade maior, seria o quê? Não colocar a noção do vetor, a flechinha em cima, e tirar essas barras do módulo para falar que são numericamente iguais. Quer dizer, vetores simétricos implica falar que eles são vetores que têm, na verdade, mesmo módulo, tá? Na nossa notação, que eles têm valores numéricos iguais. Tudo bem até aí? Bem, agora para fechar essa aula de hoje, vamos falar de diferença vetorial. Porque, na verdade, tem a ver com o contexto de soma vetorial. Vocês vão entender. Eu digo que o vetor diferença entre os vetores A e B é, na verdade, a soma do vetor A com o simétrico do vetor B, ou seja, A mais menos B. Da mesma forma, eu chamei aqui de vetor D' sendo B menos o A. Então, o vetor B menos o A será o vetor B somado ao simétrico do A. Tá? Eu queria fazer um paralelo entre esses dois aqui, uma comparação entre esses dois. Vamos analisar. Digamos que eu tenho esses dois vetores aqui, A e B, que são, na verdade, vetores que eu vou analisar para ver diferença A menos B e diferença D' B menos A. Tá? Fazer o vetor, primeiro aqui em branco, que é A mais menos B, eu vou somar o vetor A com o simétrico de B. O simétrico de B é o B no sentido contrário. Então, a partir daqui, dessa origem comum dos dois, eu vou pegar o B e fazer o menos B para cá. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu estou somando o vetor A com o vetor menos B. E aí cai no contexto do paralelogramo, que a gente já viu.
faço o paralelogramo aqui e acho o vetor D, que é esse vetor aqui, ó, A mais menos B, que é o A menos B. Da mesma forma, o vetor B mais menos A, ou seja, o vetor B menos o A, eu vou fazer o vetor B e vou somar com o simétrico do A. O simétrico do A é para cá, o simétrico está para cá, do A. Foi o que eu fiz aqui. Achei o simétrico do A, menos A, somei com B, regra do paralelogramo mais uma vez, e achei esse vetor D'. Tá? Na verdade, esses dois vetores, eles são numericamente iguais, mas dá para ver nitidamente que são vetores diferentes, porque eles têm mesma direção, vão ter mesmo módulo, mas têm sentidos diferentes. Porque se eu pegar esse e multiplicar por menos 1, dá esse aqui. Então, na verdade, eu posso afirmar isso aqui, que o vetor D é menos o vetor D' ou vice-versa, tá? Mas eles são vetores diferentes, eles têm sentidos diferentes, mas numericamente e com a mesma direção eles são iguais, tá? Mas sentidos contrários, tá bom? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.